Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Segundo Crônicas, capítulo 26. Eu vou continuar a mensagem de quarta-feira passada. O perigo de começar bem e terminar mal. E nós vamos usar hoje o exemplo do rei Uzias, que começou bem e terminou mal. Capítulo 26 de segundo Crônicas, a partir do verso 1. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. Digam todos amém. Sente-se com a sua Bíblia aberta nesse texto. Meus amados irmãos, olhe para mim, por favor. Todos nós que estamos aqui, todos que estão me assistindo pela televisão, todos nós queremos terminar os nossos dias de vida bem. Sim ou não? Sim ou não? Todos nós, irmãos. Ninguém quer terminar os seus dias de vida mal. Ninguém quer começar bem e terminar mal. Agora, infelizmente, muita gente começa bem e termina mal. Talvez você até conheça gente assim. Isso acontece em todas as áreas da vida. Tem gente que começou no emprego bem e terminou mal. Eu me lembro agora da presidente da Petrobras. A presidente da Petrobras, ela foi uma office boy da Petrobras. Ela veio lá de baixo. Ela veio subindo e chegou a situação mais alta, o cargo mais alto da Petrobras, presidente da Petrobras. Ela começou nada bem, veio ficando bem, ficou bem, e olha como terminou a história dela, mal. Muita gente começa no casamento bem, daqui a pouco o casamento vai. Eu falei isso hoje na rádio. Aí a pessoa vai bem no casamento, é meu amor para cá, é meu doce de cupuaçu para lá, é meu doce de coco para lá. Daqui a pouco é bombom de alho que está chamando. Não é verdade? Tem gente assim, começa bem, aí o tempo vai passando, o amor não acaba, que amor nunca acaba. Aí o amor vai esfriando, a coisa vai esfriando, já não é mais meu doce de coco, o cupuaçu estragou, apodreceu. Pessoas que começaram bem. Quantas pessoas que começaram bem no casamento e terminaram mal? E na vida espiritual, e na vida com Deus também não é diferente. Gente que começou bem, orando, buscando a Deus, sendo fiel a Deus, jejuando, sendo humilde, sendo obediente, temente a Deus, não fazia nada sem consultar a Deus. Aí o tempo vai passando, a coisa vai esfriando. É por isso que lá no livro de Apocalipse, Deus nos chama a voltar. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar ao início de tudo. Por quê, irmãos? Porque senão vamos terminar mal. E eu tenho certeza que assim como eu, não quero terminar mal. Eu estou servindo a Deus desde os meus 12 anos de idade.
Eu me batizei nas águas, eu tinha 12 anos de idade. Venho caminhando na minha jornada todos esses anos. Este ano, dia 29 de maio, eu completo 49 anos e completo 30 anos de ministério. 30 anos. 30 anos que eu fui consagrado pastor. Então, eu já passei por tantas dificuldades na minha vida, eu já passei por tantas lutas, eu também não quero terminar mal. Agora, a palavra de Deus está aqui, irmãos, para nos servir de alerta. A palavra de Deus, ela é um ponto de equilíbrio na nossa vida. A palavra de Deus, ela nos dá direção. Você está aqui hoje porque Deus lhe trouxe para ouvir essa palavra. Você está em casa agora me assistindo pela televisão, não é por acaso. Porque se nós não tivermos o cuidado, nós que estamos caminhando com Deus, nós que estamos servindo a Deus, se nós não atentarmos, nós vamos terminar mal. Olha o rei Uzias, começou muito bem. Se você vê o versículo 4, diz que ele fez o que era reto perante o Senhor. Está aí o verso 4. Olha como ele começa, fazendo o que, irmãos? O que era reto, o que era certo. E olhe para mim, e ele só tinha 16 anos quando ele começou. Fazendo certo, isso aqui é certo, eu vou fazer o que é certo. Não, isso aqui é errado. Isso aqui é errado, eu não vou fazer o que é errado, eu vou fazer o certo. Ele começa tomando atitude, eu vou fazer o que é certo. Não tinha melhor maneira para se iniciar a vida do que fazendo o que era certo. Agora há pouco eu atendi no meu escritório uma senhora que veio para o culto das 6 desesperada, me contando a situação da vida dela, coisa de cabeça para baixo. Aí ela toma uma atitude, problema, ela diz, eu vou usar drogas. Mas eu perguntei, a senhora foi usar drogas para quê? Não, para ver se a minha cabeça aliviava. Aí eu disse, aliviou? Ela disse, só aumentou o problema. Que só aumenta. A pessoa no auge do seu desespero, da sua dor, de tomar a decisão, eu vou fazer o que é certo. Nós temos que fazer isso, irmãos. Nós temos que decidir isso na nossa vida. Isso aqui é certo. Isso aqui agrada a Deus. Isso aqui é da vontade de Deus. Isso aqui é certo. Ele decidiu, eu vou fazer o que é certo. Muito bem, agora olha o verso 5. Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era o sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Diga amém. Olha só como ele começa, fazendo o que é certo e buscando a Deus. Tem melhor maneira para se começar do que fazer isso? Buscar a Deus e fazer o que é certo. Ele começa buscando a Deus. Ele começa, esse buscar a Deus mostra uma total dependência, né? Porque quando nós buscamos a Deus, nós mostramos que nós somos dependentes de Deus. Por que nós buscamos a Deus? Por que nós viemos na igreja? Por que nós estamos na casa de Deus? Porque nós somos dependentes de Deus. Quem é dependente do Senhor aqui? Nós temos consciência, precisamos ter. Se Deus não me ajudar, se Deus não me socorrer, quem vai me socorrer? Somos dependentes quando nós precisamos tomar decisões na nossa vida. Deus, o que eu faço? Eu vou ou eu fico? Vou para a direita ou vou para a esquerda? O que eu faço? Como é que eu faço? Isso mostra a nossa dependência de Deus.
Eu não sei o que fazer, meu Deus. Por onde é que eu vou? Para onde é que eu vou? Isso mostra a dependência. Diz aqui que ele buscou a Deus. E quando ele buscou a Deus, o que Deus fez? Deus o prosperou, Deus o abençoou. Diga amém. Eu disse agora há pouco no culto anterior, quero dizer para os irmãos: ninguém perde em buscar a Deus. Não pense você, meu irmão, que veio de longe, enfrentando a distância, a chuva, a lama, o cansaço. Você que veio de ônibus, você que veio de moto, de carro, principalmente os que vieram de ônibus, vieram de longe. Você não veio perder seu tempo. Ninguém perde tempo com Deus. Você não está aqui perdendo seu tempo. Quando nós buscamos a Deus, nós não perdemos tempo. Nós perdemos tempo com televisão, perdemos tempo com conversa furada, perdemos tempo conversando o que não devemos, perdemos tempo com bobagem. Com isso nós perdemos tempo. Mas com Deus, buscar a Deus, eu nunca vi na Bíblia, e eu nunca conheci ninguém: eu perdi meu tempo com Deus. Já perdeu tempo com namorado, com pessoa, com relacionamento, já perdeu tempo. Mas com Deus nós não perdemos tempo. Esses dias eu encontrei uma tia minha, que eu vou trazê-la. Meu alvo maior é ganhar minha tia para Jesus. Ela tem um coração meio duro. Esses dias eu fui visitar minha querida mãezinha, e ela estava lá. E eu convidei para ela passar uns dias comigo. Vou trazer minha mãe e ela para vir passar uns dias comigo. E eu estava dizendo para minha tia, porque essa minha tia, quando era jovem, ela dizia para minha mãe: tu fica deixando teu filho, o Nito, né, como ela dizia, ela me chamava, ir para a igreja. Ele está perdendo o tempo dele, está perdendo a juventude dele. Daqui a pouco ele fica velho e não curtiu a vida. Esses dias eu disse para ela: tia, olhe para mim, a senhora acha que eu perdi meu tempo? Olhe para mim, tia. Deu uma dura nela, com muito amor. Olhe para mim. Ela ficou meia. Olhe para mim, diga com sinceridade: a senhora acha que eu perdi meu tempo com Deus? E ela começou a lagrimar. Ela disse: não, meu filho, foi a melhor coisa que você fez. Ninguém, você que é jovem, o mundo aí fica dizendo que você jovem está perdendo tempo na igreja. O mundo não tem nada de bom para dar para você jovem. O mundo quer destruir a sua vida, quer destruir os seus sonhos. O mundo quer destruir os seus projetos. Não vá na conversa do mundo. Não ouça a voz do mundo. O mundo está dizendo que você está perdendo tempo, que o negócio é curtir, que o negócio é aproveitar a vida. Não. Aproveitar a vida, irmãos, curtir a vida, é buscar a Deus, é estar na presença de Deus. Sabe por quê? Está aqui. Uzias começou a buscar a Deus. Deus o abençoou, Deus o prosperou. Eu quero dizer para todos que estão aqui, todos que estão em casa me assistindo pela televisão: quando nós buscamos a Deus, Deus nos abençoa, Deus abre porta, Deus torna sonho realidade, Deus nos leva a lugares que nós nunca imaginamos ir. Quem crê, diga amém. Vamos aplaudir o nosso Deus. Agora, nós precisamos ter cuidado, porque Uzias, apesar dele começar muito bem, ele termina de maneira muito drástica. Olha o que aconteceu mais na vida dele. Olha no versículo 15. Ele foi tão poderoso que ele foi um rei que fez máquinas, invenções de máquinas. Versículo 15, fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos,
destinados para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas, grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Olhe para mim, ele foi crescendo, Deus foi o abençoando, Deus foi prosperando, Deus foi engrandecendo ele. Ele se tornou um homem tão abençoado, irmãos, que no reinado dele, máquinas foram inventadas, máquinas para tirar pedras e flechas. Ele tinha um exército poderoso. Vocês viram o texto, a sua fama foi muito longe, a fama dele começou a ir longe, Deus começou a engrandecê-lo, Deus começou a abençoá-lo. Diz que ele foi ajudado maravilhosamente por Deus. Deus o ajudou, até que ele se tornou um rei forte, um homem abençoado. Mas ele, infelizmente, não soube lidar com o poder, com a graça, com a bênção de Deus. Qualquer um de nós temos que ter sabedoria para nós lidarmos com aquilo que Deus vai nos dar. Nós não podemos esquecer, irmãos, que tudo que nós temos, tudo que nós somos, foi Deus que nos deu. Você entende isso? Você precisa entender isso. Você é a pessoa que você é hoje, você tem o que você tem hoje, porque Deus foi maravilhosamente com você. Deus te ajudou. Se você ainda não tem, se você ainda está à procura, buscando, fique na bênção, porque Deus vai te ajudar também maravilhosamente bem. Agora, não esqueça, pelo amor de Deus, quando Deus te abençoar, quando Deus te dar, quando Deus colocar nas suas mãos aquilo que você tanto almeja, não faça disso o seu Deus, não torne isso mais importante do que Deus da sua vida. Não deixe que o poder, que o dinheiro, que a fama suba a sua cabeça, porque isso vai desgraçar com a sua vida. Foi o que aconteceu com ele. Ele terminou mal. Começou bem, mas ele cometeu alguns erros, erros que nós devemos ter cuidado para não cometê-los. Qual foi o primeiro erro dele? Está no verso 16. Tem 3 erros que ele cometeu aqui. Vamos rapidamente falar desses erros. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Esse pecado de Uzias, olhe para mim, para aí um pouco, foi o mesmo pecado de Lúcifer. Por incrível que pareça, o pecado do orgulho, da soberba, foi o mesmo pecado do diabo. Lá em Ezequiel, o profeta diz: exaltou o seu coração para a sua própria ruína. Aqui nesse texto diz a mesma coisa. Depois de tudo, depois de abençoado, depois de honrado, depois de estimado, amado, depois do poder nas suas mãos, o que acontece? Ele se exalta. O orgulho, a soberba entra no coração. Meus amados irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com isso.
A soberba tem entrado no coração das pessoas. Eu digo uma coisa para vocês: depois que ela entra, já era. A pessoa se acha dona da razão. Como ele foi tão abençoado, ele esquece que tudo o que ele conquistou foi Deus que lhe deu. Ele esqueceu que ele se tornou um homem poderoso, um homem forte, um homem honrado. Ele esqueceu que tudo isso foi Deus que lhe deu. Às vezes nós esquecemos isso. Às vezes, por vários fatores, por várias situações, por várias circunstâncias, esquecemos que tudo que nós temos foi o Senhor que nos deu. E eu quero dizer algo para os irmãos muito sério: o orgulho, ele entra na vida do ser humano sutilmente. A pessoa nem percebe que está orgulhosa, e a pessoa orgulhosa, ela se torna prepotente. Todo orgulhoso é prepotente, todo orgulhoso é arrogante. Pode ver uma pessoa orgulhosa, é prepotente, nariz empinado, é o dono da razão, é o dono da verdade, sabe tudo, está acima do bem e do mal. Igual aquele juiz iníquo, da parábola do juiz iníquo e da viúva. Lembra? A viúva batia na porta do juiz, dizia: juiz, julga a minha causa. Todo dia julga a minha causa. Um dia o juiz disse: eu não temo a Deus, eu não temo aos homens, vou julgar a causa desta mulher. Um homem arrogante, um homem prepotente. Mas não é só assim não. Não é só por aí que a gente vê a prepotência da pessoa. Quando a pessoa não é humilde, quando a pessoa não é humilde para se curvar, para obedecer. Porque tem muita gente que acha que humildade é o jeito de andar. Olha, ele é humilde, olha como ele anda. Outros acham que humildade é o jeito que a pessoa fala. Outros acham que humildade é o jeito que a pessoa se veste. Não. Humildade não tem nada a ver com o exterior. A humildade, ela tem a ver com a alma, com o espírito da pessoa. Eu me lembro de dois filósofos gregos, um querendo ser mais humilde do que o outro. E lá no Areópago, um dos filósofos teve uma brilhante ideia: eu vou mostrar que eu sou mais humilde do que fulano. Pego a sua capa de entrar no Areópago e faz buracos, rasga, suja, e ele entra no Areópago, na plataforma, para falar. Todo mundo olhando: que é isso? E ele todo rasgado, todo sujo. Quando ele desce, ele passa próximo de uma outra pessoa e diz assim: isto é humildade. Aí esta pessoa que ouviu isso dele disse: é verdade. Só que se não fosse esses buracos na tua capa, não dava para ver a tua arrogância que está na tua alma. A humildade é algo que está na alma. É por isso que Jesus, não sou eu que digo isso, pelo amor de Deus, esse conceito não é meu, é de Jesus. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A humildade tem a ver com o espírito, não tem a ver com o jeito de falar, com o jeito de andar, com o jeito de vestir.
Você vê uma pessoa humilde quando ela se curva diante da vontade de Deus. Você vê uma pessoa humilde quando ela obedece a palavra de Deus. Pode dizer o que quiser dizer, mas a humildade não tem nada a ver com o exterior. E o exemplo está aqui. Uzias, cheio de orgulho. Depois vocês vão ver o que o orgulho dele leva a ele fazer. Ele achando que vai fazer algo para Deus. O orgulho dele é tão grande que ele não percebe que aquilo que ele vai fazer é errado, mas ele acha que está certo. Mas depois te fala sobre isso. Segundo erro dele, olha o que está escrito, continuando: mas havendo-se já se fortificado, exaltou o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu, olha, segundo erro dele, transgressões contra o Senhor. O quê? Transgressão, ele pecou. Segundo erro dele, pecado. Eu disse no primeiro culto, irmãos, que o problema do pecado é um só: a conta. A conta. Quando vem a conta. Enquanto não chegou a conta, enquanto não chegar a conta, está tudo bem, mas a conta vai chegar. Eu conversava ontem com o pastor Milson sobre uma certa pessoa que transgrediu os princípios, quebrou tudo. E ele passou muito tempo, eu acho que uns 8 anos, vivendo na transgressão. E os primeiros anos ele foi muito abençoado, e ele achou que Deus estava concordando. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos: Deus nunca concorda com o pecado. Ele ama o pecador, mas Deus não concorda com o que é pecado. Não é porque Deus nos tolera, não é porque Deus nos perdoa, que Ele vai concordar com o que é errado. Se nós estamos fazendo algo errado, não pense você que Deus está concordando. E essa pessoa, muito tempo, a coisa acontecendo, estava tudo maravilha, e vai. E tem gente que acha, Deus esqueceu. Deus não esquece não. E se Deus não esqueceu, o diabo é que não esquece, porque quem cobra a conta do pecado não é Deus, é o diabo. Quem vai cobrar a conta não é Deus, é o diabo. E foi. Até que com 7, 8 anos chegou a hora de pagar a conta. Aí você viu a bagaceira. A pessoa, ela esquece. O pecado cega e a pessoa esquece. E o que ela está fazendo vai trazer consequência para ela. Ele transgrediu a palavra. Ele transgrediu a lei. Aqui não diz o que ele fez, mas ele deve ter feito coisas que eram erradas, coisas que Deus não concordava. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Agora eu estava conversando, esses dias eu tenho atendido alguns casais. Eu estou impressionado com o que eu tenho ouvido dos casais. E alguns homens estão olhando o negócio de dupla honra, de estar na hora de trocar a mulher. Deus vai me honrar com uma melhor. E tem gente que acha que Deus concorda com isso. Deus não concorda com o pecado, irmão. Como é que Deus vai concordar que você largue a sua mulher para ter uma outra mulher? Onde está escrito isso? Como vocês acham que Deus vai concordar um homem largar sua mulher para viver com outro homem, ou uma mulher viver com uma outra mulher, ou viver no pecado do homossexualismo, lesbianismo? Quando é que você vai entender que Deus vai concordar com isso? Deus não concorda com isso.
Deus não aprova isto. Ah, mas pastor, eu estou na igreja. Sim, você vai estar, vai continuar servindo a Deus, mas eu quero que você entenda, Deus não aprova. E se isso é pecado, a conta vai chegar, a conta vai bater na porta, e vai vir igual a conta da Celpa, com juro. Não, escuta só, quanto mais tempo demorar a prestação de conta, maior é o juro. É juro sobre juro. Pelo amor de Deus, irmãos, ele transgrediu a palavra de Deus, mas não parou por aí não. Vamos continuar o texto. Mas havendo já fortificado, exaltou seu coração para a sua própria ruína. Versículo 16: cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Aí ele comete um outro erro, que muitos cristãos têm cometido: se colocar acima da palavra de Deus. Tem muita gente que acha e que pensa que pode se colocar acima da palavra. Depois dele ter soberba, aí que eu quero dizer o pecado do orgulho dele, para onde levou ele. Depois dele se tornar orgulhoso, prepotente, ele entra na casa de Deus para queimar incenso. Só que ele esqueceu, a prepotência dele, a soberba dele, o orgulho dele fez ele esquecer que ele não podia entrar, que quem queimava incenso era o sacerdote. Mas ele, achando-se acima do bem e do mal, não, eu posso fazer isso, Deus me deu autoridade para isso, eu sou rei, eu posso. Deus vai abrir um parêntese para mim, Deus vai abrir um espaço. Deus não apoia o que é errado, irmãos. Deus não passa por cima dos princípios dele. Deus já tinha estabelecido que quem queima incenso é o sacerdote. Irmão, não queira fazer o que é o sacerdote fazer. Não queira fazer o que não é para você fazer. Não queira passar por cima da palavra de Deus. Ele cometeu esse erro. Ninguém pode se colocar acima da palavra de Deus. Existe um limite que nós precisamos observar, irmãos. E para terminar, o último erro dele, continuando, o verso 17, capítulo 26, verso 17, segundo Crônica. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filho de Arão, que são consagrados para este mister. Sai do santuário, porque transgredistes, nem será isto para a tua honra, para a honra da tua parte do Senhor. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa, perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto do altar. Ele comete um outro grande erro. Ele não aceita ser confrontado. Todo arrogante, todo prepotente, não aceita que ninguém lhe confronte. Não aceita que ninguém chame a atenção. Quando ele disse, com o incensário na mão: vou entrar 80 sacerdotes com o sacerdote Azarias, homens firmes,
disseram: a ti não compete entrar. E ele disse: eu vou entrar. E os 80 sacerdotes disseram: não, você não vai entrar, não compete a ti. E ele disse: mas eu sou rei. Ele não aceitou o confronto. Uzias se tornou um homem leproso, irmãos, porque ele não permitiu que os sacerdotes lhe chamassem a atenção. Ele quis mostrar sua autoridade, passando por cima, não dos sacerdotes, por cima da palavra de Deus, por cima dos princípios de Deus. E os sacerdotes avisaram ele: não compete a ti, isto é para os sacerdotes, os filhos de Arão, que eram os descendentes dos sacerdotes. Isso é para os filhos de Arão fazer, isso não é para você fazer, rei. E ele disse: eu vou fazer, eu sou rei e pronto. E aí sabe o que aconteceu? Ele ficou leproso. Meus amados irmãos, eu quero terminar dizendo aos irmãos que as consequências dos erros de Uzias fizeram com que ele terminasse uma vida solitária e leprosa. Olha o que diz o verso 21. Assim, segundo Crônica 26, 21, vamos ler. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. Morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o cargo à casa do rei, julgando o povo da terra. Um cara poderoso, um cara cheio de graça, termina os seus dias leproso. E pior, só, abandonado, numa casa do lado. Não tinha mais direito de morar no palácio. Morreu só, leproso. Se não quisermos acabarmos maus, solitários e espiritualmente leprosos, irmãos, vamos trilhar um caminho diferente do que o rei Uzias. Vamos aprender com o exemplo do rei Uzias e evitar esses erros que ele cometeu, que o levaram ele à derrota e ao fracasso. Amém? Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude. Que Deus guarde o nosso coração de todos esses pecados que o rei Uzias cometeu. Fique de pé, vamos aplaudir o nosso Deus. Vocês entenderam a palavra de Deus? Eu não posso mudar a sua vida, a sua cabeça. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Nosso coração tem que estar blindado pela palavra de Deus. Nós somos tentados a todos os momentos a desobedecer a palavra. Deus torce por nós para continuarmos obedecendo a palavra de Deus.